Isso, porque você piscou, já tem Campeonato Brasileiro de novo. Amanhã Cruzeiro e Atlético em campo, é o Galo contra o Bahia, o Grêmio contra o Cruzeiro. Vamos agora falar do Atlético que joga amanhã na Arena MRV, 8 horas da noite no Premier, jogo contra o Bahia. Vamos pra cidade do Galo, Rodrigo Rocha, porque o Galo precisa de um sprint final pra acabar com esse sufoco no Campeonato Brasileiro na Arena MRV, palco do jogo de amanhã, Rodrigo. Fala, Maurício. Vim aqui conferir como estão os preparativos para essa partida de amanhã. 9 mil ingressos apenas comercializados pelo Atlético por enquanto para esse jogo. E olha que o time defende uma invencibilidade aqui na Arena, viu? Há 8 jogos o Atlético não perde jogando na sua casa. Mas no Campeonato Brasileiro, nos últimos 6 jogos, foram 3 vitórias e 3 empates. Alguns tropeços também. O time precisa voltar a vencer mais aqui para subir na tabela. Jorge Sampaoli está preparando o time com o retorno do Guilherme Arana, que cumpriu suspensão contra o Internacional, e também do Gustavo Scarpa no meio-campo, pelo mesmo motivo. Além disso, o Vitor Hugo também vai ser um desfalque para o jogo, porque foi expulso contra o Inter. E o Sampaoli, né? Por isso eu falei que ele está preparando o time, porque não vai comandar. Foi expulso e o Diogo Alves, auxiliar, é quem vai estar à frente do Atlético amanhã, Maurício. Valeu, Rocha, obrigado pelas informações. Vamos começar com o Atlético para se afastar do Z4 aí, né? Para deixar o Galo ainda mais tranquilo no Brasileirão. O Atlético enfrenta o Bahia às 8 horas amanhã, popular 20 horas, né? 8 horas da noite, na Arena MRV. É isso, Lucas Maia? É isso aí, Seabra. A aposta, inclusive, na Arena MRV, que é fortaleza do Galo para vencer o Bahia. Bahia que não é tão bom visitante assim, né? É ótimo, o melhor mandante, perdeu só pro Cruzeiro lá na Bahia, mas jogando fora de casa, nesses últimos 5 jogos, por exemplo, fez 2 jogos fora de casa, perdeu os 2 jogos, o Bahia. E contra o Atlético vai enfrentar uma equipe que tem dentro de casa a sua fortaleza, o time do Jorge Sampaoli. Tem retornos importantes, a gente está falando durante a semana do retorno do Arana, do retorno do Gustavo Scarpa. O Juan Tressoldi é quem realmente deve substituir o Vitor Hugo, que foi expulso no último jogo. E o Atlético enfrenta então o Bahia para se afastar de vez aí do Z4. Tem uma sequência que não é fácil também, mas comparada à sequência de Vitória, a sequência do Santos também é uma sequência melhor para tentar se afastar do rebaixamento. O Departamento de Estatísticas da UFMG, inclusive, já considera o Atlético com menos de 2% quase de chances de rebaixamento. Então o Atlético, para afastar de vez esse perigo, precisa vencer o Bahia dentro de casa. A vitória contra o Bahia dentro de casa amanhã, e a gente vai estar lá na Arena MRV acompanhando como vai jogar esse time do Sampaoli, Seabra. É isso aí, ó. Aproveita aí, ó, turma, e pede aquele laicão, né? Aquele laicão de respeito. Opa! Sobre esse jogo do Galo amanhã. Jogo difícil, hein, Léo? Jogo complicado, mesmo jogando na Arena, onde o Atlético tem, como o Lucas disse aí, um ótimo retrospecto, né? Faz esse da Arena sua fortaleza aí. O Bahia também tá um time enjoado, hein? Enjoado, não, principalmente quando joga contra o Atlético, né? Se ele vem aqui a Belo Horizonte para apanhar do Cruzeiro sempre, pro Atlético ele não perde desde 2023. E quem era era o Filipão, com o gol do Paulinho no domingo de manhã. De lá pra cá, naquele mesmo ano, e era o Filipão também, levou de 4-1 lá. E ano passado o Atlético levou também um sapeca lá em Salvador de 3 e aqui não conseguiu vencer. Então, já tem esse pequeno jejum aí. Amanhã é um dia bom para ganhar, embora o árbitro do jogo, ele não seja assim, um árbitro pé quente pro Atlético, coincidentemente, né? Ele já apitou 9 jogos do Galo, o Galo nunca ganhou com ele no apito, que é o senhor Davi Lacerda. Davi Lacerda, Bruno Arleu e Alex Stefano. Esses 3 estão sempre aí. Um tempinho ou outro eles vão e reaparecem. Mas, independentemente disso, o Atlético precisa, né, contando com esses reforços aí, que o Lucas falou, as voltas do Arana, do próprio Gustavo Scarpa aí, dá um jeito e vencer o Bahia, porque o jogo é difícil, mas o Atlético, ele tem time para ganhar do Bahia aqui. Tem que competir, é isso que o Galo tem que fazer, sangue nos olhos do mesmo jeito que teve lá em Porto Alegre no último domingo. E contar também com uma situação no Bahia que
tem alguns desfalques também, né? Primeiro que o Rogério Ceni pode mudar um pouco o time, viu, Seabra? Observando um pouco as notícias, conversando com os colegas lá da Bahia e também acompanhando um pouco o Bahia nesses últimos jogos, talvez o Ceni mude um pouco o time. Não me surpreenderia se o Cauli começasse como titular, entrou muito bem no último jogo. O Bahia fez um primeiro tempo muito ruim contra o Bragantino, inclusive, e o Acevedo, que meio de campo do Bahia, jogou muito mal. O Cauli entra depois, muda o time completamente. A força desse Bahia principalmente está no meio de campo, mas o Bahia ele tem alguns desfalques, né? E é o Ramos Mingo, que está suspenso, o zagueiro, e o Gabriel Xavier, que seria o substituto imediato dele, também é uma grande dúvida. Ele está lesionado, desfalcou o time no último jogo e seria arriscado o Rogério Ceni utilizar. E aí tem garoto de 19 anos aí disputando essa vaga, é o Luiz Gustavo, né? Que tá disputando para substituir, então pode ser que seja um garoto, ou então o Canu, camisa 4 do Bahia, que ficou também um tempo lesionado, voltaria agora. Então o Atlético pode apostar nesse ponto fraco do Bahia na defesa para esse próximo jogo, para tentar fazer um bom resultado aqui no Bahia, que fora de casa não é o mesmo do que tá jogando lá na Fonte Nova, certo? Mas a grande notícia do Bahia, inclusive eu vi o jogo Bahia e Bragantino, e primeiro tempo era pro Bragantino ter metido 3 ou 4-0 do Bahia. Não soube aproveitar, mas a grande notícia é o retorno do Everton Ribeiro. Ele já entrou, né, no jogo no segundo tempo e participa, inclusive, do gol da virada. Os 2 gols foram marcados pelo William José, né? Mas ele pode ser titular, viu, Lélio? Com certeza. Do jeito que ele entrou melhor do que ele estava jogando. Então, eu até apostaria no meio de campo ali, tendo ele, o próprio Jean Lucas, aí o Eric Pulga, o William José. Não sei se o Cauli se juntaria no meio de campo ou o Rogério Ceni preferiria jogar com 3 atacantes, mas ele tem muitas opções para formar o Bahia e, claro, né, vem como também grande atração amanhã o Luciano Juba, agora com o carimbo de jogador de seleção brasileira. Olha aí como é o futebol, hein? E a gente sempre fala de lei do ex também. O Ademir é outro que deve jogar, porque o Kaique saiu lesionado do jogo contra o Bragantino. Ele é dúvida, provável desfalque, inclusive para enfrentar o Atlético, e aí o Ademir deve jogar ali pela ponta direita. Ô, fumacinha. Grana preta à vista. Atlético pode faturar bolada com título da Sul-Americana. Galo está a um passo de levantar mais uma taça internacional. E junto com ela, uma premiação milionária. Se o Galo confirmar o título da Copa Sul-Americana, o clube vai garantir 36 milhões de reais de premiação da Conmebol e ainda embolsar um bônus de 2 milhões do patrocinador Master, a casa de apostas H2Bet. Esse bônus já está previsto em contrato e é liberado sempre que o time alcança metas esportivas. Ou seja, jogou bem. O Caixa agradece. Vale lembrar que no início do ano, com o hexacampeonato mineiro, o Atlético já havia recebido 1.500.000 extra da mesma patrocinadora. O acordo com a H2Bet é o maior patrocínio da história do clube, rendendo 180 milhões em 3 anos, podendo ultrapassar a marca dos 200 milhões com os bônus por conquistas. Na prática, o Galo tem 60 milhões fixos por temporada, mas esse número pode subir para até 90 milhões, dependendo das metas alcançadas. A única que escapou foi a do Mundial de Clubes. O time ficou de fora ao perder a final da Libertadores de 2024. Mesmo assim, a final da Sul-Americana já representa um alívio financeiro. O vice-campeão leva 11 milhões e o campeão os 36 milhões. Somando tudo que o clube conquistou até a semifinal, o Galo já acumulou 19,5 milhões só nesta competição. Ou seja, se vier o título, o grito de Galo campeão vai ecoar até no caixa do clube,